Salve, salve, Universo Narrado, professor Felipe Ghisoli aqui, para trocar com vossas mercês uma das prosas mais importantes sobre estudos que eu tenho para trocar com vocês, beleza? Isso aí vem com base em vários comentários que eu recebo às vezes de alunos e tal, perguntando coisas. Eu selecionei um aqui só para ilustrar, de uma aluna nossa, que ela tava falando o seguinte, que, pô, minha rotina é pesada, é bem difícil, eu tenho umas 5 horas de estudo, eu quero muito passar no ITA, será que eu consigo passar estudando só isso? Eu tô no 3º ano do ensino médio e tal. E assim, qual que é o lance, bicho? É muito comum, eu recebo muito esse tipo de comentário de estudantes falando assim, velho, minha rotina é corrida demais, eu tenho tantas horas pra estudar, tô no 3º ano, você acha que eu consigo passar direto 3º ano? e variantes disso aí, né? Eu acho que esse raciocínio, essa premissa da qual você parte, ela é equivocada. Eu até entendo que você quer resolver logo sua vida. Deixa eu te contar até um segredo, né? Passar no vestibular não vai resolver sua vida, tá? Você acha que vai quando você tá na escola, mas não vai não. Mas enfim, eu entendo que você quer resolver logo sua vida e ser aprovado logo no vestibular, direto 3º ano. E tudo bem, todo mundo quer isso. Mas o grande lance é, eu acredito de verdade nisso, cara, que você ser aprovado no vestibular é uma consequência de uma jornada de amadurecimento intelectual, de construção de conhecimento, de desenvolvimento das suas capacidades cognitivas e de aumento do seu repertório de conhecimentos. A consequência disso é você ser aprovado no vestibular. Quer dizer, existem outros caminhos, né? Existe um caminho de só se preparar para uma prova, aprender a marcar o X no lugar certo e passar lá. Ok. Mas assim, nós estamos falando de fazer um negócio, né, que respeite minimamente a nossa inteligência, né? Que respeite-nos enquanto seres humanos. Né? Pô, bicho, você não vai fazer um trabalho de uma máquina, né? Só se formar para ser um marcador de X no lugar certo. Então, no caso de você entender que o objetivo é estudar realmente, aprender as coisas para você ir lá fazer o vestibular, é um equívoco muito grande você imprimir uma pressão e um limite temporal que de fato não existe, mas que foi criado por você. Tipo, cara, eu tenho que passar aqui, é o meu 3º ano do ensino médio, eu tenho que ser aprovado. Porque qual que é o lance, cara? Se você impõe isso, você vai acabar sabotando a parte mais importante do processo, que é o aprendizado. Por quê? Porque você está priorizando o crivo do tempo. Então assim, vamos lá, deixa eu te contar mais ou menos como é que foi a minha história. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu decidi fazer, por exemplo, a prova do ITA. E eu queria muito passar no 3º ano do ensino médio, como todos. Só que eu tive a maturidade, cara, por Deus me abençoou e me iluminou com essa percepção. Mais ou menos ali em abril ali e tal, né, um terço do ano, eu falei, cara, não tem a menor condição de eu passar no ITA. Eu tive essa clareza, porque eu percebi que eu estava muito distante do nível que eu precisava chegar, mas muito. Falei, pô, bicho, não tem a menor chance de eu fazer isso em um ano. Isso aí estava claro para mim. Então eu falei, velho, ao invés de querer estudar toda a matéria e me preparar e ver todos os assuntos passando no ITA, o que vai ser impossível, se eu fizer eu até faço, mas vai ser porcamente. Né? Eu vou chegar no final do ano, ó, vi todo o conteúdo, ia chegar lá e tomar um sarrafo da prova, e pior, vou ter aprendido muito pouco de quase tudo. Esse que é o pior. Porque, vamos lá, eu tomei um sarrafo na prova de qualquer forma, não fui aprovado no ITA, mas, eu terminei o ano, irmão, você tá maluco, velho, com um nível muito alto em matemática. Esse foi o compromisso que eu fiz comigo mesmo. Eu falei, velho, eu vou aprender essa merda. No final do ano eu vou estar sabendo fazer essa merda aqui. Eu não estudei química, eu praticamente não estudei física. Eu até comecei estudando física, eu gostava muito de física, mas eu não conseguia, bicho. Parecia uma transformação trigonométrica que eu não sabia fazer. Parecia um seno de A mais B, às vezes num lançamento oblíquo, não conseguia. Enfim, eu travava na matemática, né? Enfim, a própria prova de física do ITA, né? Várias questões vão envolver muita matemática, álgebra, geometria, trigonometria e coisas que eu não tinha manha. Aí eu, cara, larguei a física de lado, larguei a química de lado. Eu falei, cara, eu vou estudar só matemática. Então, pô, quando eu tomei essa decisão, eu já tinha certeza que seria, meu irmão, só por um milagre que eu passaria no ITA, porque eu tava abrindo mão de 2 matérias importantes. Mas eu falei, velho, não vou conseguir aprender, meu. Eu tô muito pra trás. Eu tive essa clareza, eu tive essa maturidade de julgar isso, né? E, cara, essa é uma das coisas mais importantes de você fazer quando você tá estudando. Que é o quê? Você ter a maturidade de julgar o quanto você sabe ou não de um assunto. Essa é uma das coisas mais importantes, cara. Quase nenhum estudante tem. A maioria dos estudantes acha que, agora que eu terminei esse módulo, eu terminei esse capítulo, né, o professor mudou de assunto, eu fiz essa lista de exercícios, eu fiz a prova, tirei 8, 9, eu sei isso aqui. Eu tenho a maturidade, eu desenvolvi essa maturidade, isso é muito importante, de conseguir tirar 10 numa prova e saber que você não sabe aquele assunto. Eu fiz isso quando eu estava no mestrado em física lá na FMG. Foi a única matéria que eu estudei para passar na prova. Tava com a cabeça muito cheia, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Eu sabia, eu não estava com o tempo necessário para sentar e realmente construir o conhecimento, né? Sentar com a devida calma, ler o livro, absorver as ideias. Eu estava sem esse tempo, eu precisava passar na matéria e eu estudei para passar. Eu passei com 100 pontos na matéria.
Mas assim, eu não sei 50% do que foi estudado ali. Pelo menos na época eu não sabia. Depois de um tempo eu fui estudar aquilo ali e aprender, de fato, né? E correr atrás do prejuízo. Mas enfim, olha que louco. Pouquíssimas pessoas têm essa maturidade, cara. De passar, de tirar 10 numa prova e saber, velho, eu não sei nem 50% desse assunto. Por quê? Porque fazer a prova é um teatro, cara. Sacou? Fazer a prova é um teatro, onde o professor te fala mais ou menos o que cai, vai cair mais ou menos assim, vai cair um exercício parecido com esse e tal. Você memoriza umas coisas, cara, vai lá, vomita, faz a prova e tal, e enfim, você passa. Mas você dominar é diferente. Como diria Rubem Alves, né, o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz o seu papel. Se daqui 1 mês, 2, você sabe fazer aquilo, sabe construir do zero todo o raciocínio, aí você aprendeu, você conhece, você entende, você tem as ideias conectadas, você costurou elas. Eu não tinha feito nada disso. Eu só memorizei umas coisas, fazer uma prova, sacou? Então, enfim, só um parênteses aqui, né? Mas essa maturidade, cara, de você conseguir julgar muito bem o que você aprendeu, o que você não aprendeu, essa é a parada mais importante que você pode fazer. E não só no processo de ser aprovado no vestibular, no processo de estudar e aprender qualquer parada, sacou? Porque é isso que realmente vai ser determinante no que tange a você conseguir aprender, crescer, evoluir, ou só ficar um tempão assistindo um monte de aula, lendo um monte de coisa, mas no final continuar sem saber nada. Sacou? É isso que separa esses dois indivíduos. Então, enfim, eu tive essa maturidade, tô te contando um pouquinho da minha história, né? Eu tive essa maturidade lá aos meus 17 anos, de perceber, meu irmão, eu sei de quase nada, né? Como diria o Riobaldo, né? Nas palavras, Guimarães Rosa, nas palavras do Riobaldo em Grande Sertão Veredas, eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Eu não sabia de quase nada, mas desconfiava que a forma de estudar física e matemática estava completamente equivocada, eu tinha que começar do zero aquele negócio e não daria pra eu fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Matemática, física, química, beleza. Então funciona a matemática. E, velho, qual que foi o ponto, então? Eu abri mão da necessidade, da urgência que foi fabricada por mim, de ser aprovado naquele ano, direto terceiro ano, porque aquilo seria praticamente impossível, dado onde eu estava começando a jornada. Eu abri mão disso em prol de aprender de verdade, de amadurecer intelectualmente. Esse era o meu compromisso. No final do ano, eu vou chegar aqui, velho, e essa prova não vai me pôr medo mais, não. Eu vou dar conta de fazer as coisas, nem que seja só a parte de matemática. Porque eu entendi que a matemática não só era uma coisa super importante por si só, como era o que estava me travando muitas vezes para estudar física e outras coisas. Então aquilo ali ocupava um papel muito central para mim. E, cara, foi esse meu trampo, sacou? Eu estudei muita matemática. Cara, eu nunca, assim, deve ter sido um dos anos que eu dei o maior salto intelectual da minha vida, cara. Eu terminei o ano, assim, eu era o cão em matemática. Eu era muito bom. No nível do ITA e tal, pô, depois que eu fiz o Enem, eu praticamente gabaritei, eu errei só uma questão. E eu consegui no final do ano mandar bem na prova do ITA, cara. Eu peguei a média, eu passaria pra segunda fase se fosse por matemática. Eu mandei razoavelmente bem, eu consegui encarar a prova, bater de frente com ela. Fiz várias questões. No início do ano eram 30 questões na época. No início do ano, em janeiro, eu tinha baixado na prova, eu consegui fazer 1,5. Cheguei na prova lá, consegui fazer umas 20 e poucas, sacou? Tinha uma outra que eu não sabia, uns negócios meio difíceis, mas padrão. Eu fui padrão ali, tinha a nota de quem passaria. Só em matemática, lógico. Física e química, rodei, fui. Pô, você tá maluco. Fui jantado pela prova, mas tranquilo. Foi uma escolha que eu fiz, cara. Minha escolha, cara, não tô estudando pra passar no fim do ano, porque eu nem acho que dá, pra ser sincero. Eu tô estudando pra aprender. Eu tô estudando pra me desenvolver, cara, pra aprender a pensar, pra costurar esse monte de coisa desconexa que me foi apresentada na minha vida escolar inteira. Esse era o meu compromisso, cara. O compromisso era com o crescimento, sacou? Com o desenvolvimento. E passar na prova seria uma consequência disso. E, cara, eu terminei o ano feliz pra um cacete, cara, de verdade. Não passei na prova do ITA, mas eu já tava bastante desconfiado que não daria pra passar. Mas eu encarei a prova. A prova não me pôs medo. Pelo menos a de matemática. A de física pôs medo pra caramba. Química, né? A de física eu fiz em 2014, né? Foi a prova de física mais difícil da história do ITA e tal. Então, enfim. Mas o fato é, a de matemática não me pôs medo, que foi o que eu me propus a vencer. Naquele ano era o obstáculo que eu entendi que dava pra ser vencido, saca? Então, tudo isso aqui, cara, isso aqui é uma prosa, uma conversa aqui, né? Eu tô querendo o quê? Te alimentar um pouquinho de substância aqui pra você extrair alguns insights e, quem sabe, tocar uma direção mais proveitosa pros seus estudos, tá? Um comentário. Se você quiser, tá, estudar com a gente aqui do Universo Narrado, fica o convite. Nós temos cursos completos de física e de matemática, lições de física, lições de matemática, com trilhas personalizadas de estudo focadas para você estudar para o ITA, para o IME. Tem várias trilhas específicas com aulas aprofundadas a esse nível, começando tudo do zero, listas de exercícios e simulados nível ITA, por exemplo, se é o que você quer estudar. Mas, principalmente, todas as aulas, toda a construção é sempre partindo da premissa de que o objetivo é o aprendizado, é o entendimento e não a memorização de ideias. Essa é a premissa principal nossa aqui no Universo Narrado. Enfim, clica aí para conhecer, caso você tenha interesse. Eu acredito, respondendo aqui então a nossa aluna e respondendo várias pessoas que me perguntam isso, cara, extingue a pressão de que, Cara, você acha que eu fazia isso, deva passar direto terceiro ano? Cara, sei lá, bicho, sacou? Acho que seu compromisso não tem nem que ser esse. Seu compromisso tem que ser, cara, eu vou estudar, eu vou aprender. E no final do ano pode até ser que eu não vi a matéria inteira. Mas do que eu vi, irmão, não tem uma questão que vai cair nessa merda dessa prova e em prova nenhuma que eu não dê conta de fazer. Não tem um teorema que eu não consiga demonstrar. Não tem uma equação que eu não consiga justificar. Não tem um conceito, uma ideia, uma teoria que eu não saiba dizer e explicar pra uma criança de 5 anos. Esse é o espírito. Esse é o espírito.
sacou? E aí, cara, se você estudar com essa postura, não tem como dar errado, cara. Sabe por quê? Porque a direção tá certa. A direção tá certa. E se a direção tá certa, se eu saio do ponto A, miro exatamente no ponto B, se eu acertei a direção, não tem como eu não chegar em B. Se eu vou chegar em 1 ano ou em 2, depende da velocidade. Se o veículo anda mais depressa ou mais devagar. Depende de onde você tá começando também, né? Eu tô perto do B, eu tô mais distante. Então, enfim, quanto tempo demora pra você chegar no destino é uma variável, cara, que ninguém pode te dizer. Oh, dá pra fazer em 1 ano, fazer em 2 e tal. Sacou? Depende da velocidade do seu veículo e tal, depende da sua bagagem, de onde você começa na estrada. Depende de alguns fatores, mas se a direção está certa, é inequívoco chegar no destino, se você acertou a direção. E essa prosa nossa aqui, então, é sobre acertar a direção do seu processo de estudos. Porque a gente pensa muito só na velocidade. Eu quero passar esse ano. Terminar a matéria. Só que a direção tá errada, cara. E aí você pode acelerar o tanto que você quiser. Se você tá na direção errada aqui, você nunca vai chegar lá. Não importa a velocidade. Já aqui, não importa a velocidade. Se você acertou a direção, você chega no destino. Então, pra mim, cara, é inequívoco quem estuda dessa forma ser aprovado no vestibular. Pra mim, a direção tá muito acertada. Você vai demorar 1 ano, 2 ou 3 e tal, cara. Depende da sua bagagem, depende de um monte de coisa, né? Mas se a direção tá certa, você chega lá, sacou? Então essa aqui é uma prova sobre direção. Então, enfim, pra você, cara, que tá aí no seu terceiro no ensino médio, ou sei lá, qual é o seu contexto, tenha como compromisso principal o crescimento, cara. A evolução intelectual, o desenvolvimento das ideias. Você conseguir realmente aprender, costurar, conectar, explicar, demonstrar, aprender, construir conhecimento, que é o que fica depois que o esquecimento faz seu papel, não só se preparar para fazer uma prova. E, cara, no meio do caminho, você vai se tornando uma pessoa intelectualmente capaz de fazer aquela prova, de ser aprovado e tal. Pode ser que demore um pouco mais de tempo, mas se o seu compromisso for majoritariamente com crescimento, com aprendizado, cara, você chega lá. Seu compromisso é em terminar tudo esse ano, você vai atropelar um monte de coisa, vai fazer provavelmente um monte de coisa meio mais ou menos, por quê? Porque o compromisso não é aprender. O compromisso é terminar o conteúdo. Caramba, que idiotice, cara. Que diferença que faz? Eu vi 100% do conteúdo, não, vi a matéria inteira, mas você aprendeu só metade, irmão. Então você vai pra prova com 50%, sacou? Um cara que viu 70%, mas dos 70% ele aprendeu 100%, ele tem quanto? 100% de 70%? 70%. Ele tem mais do que você, trouxa. Sacou? Se eu terminei o conteúdo, beleza. E aí? De que isso importa? O que importa é o que você sabe pensar e resolver na hora da prova. É isso, cara, que interessa, sacou? Quanto que você desenvolveu sua capacidade intelectual? O quanto de sinapse que você fez? O quanto você consegue pensar? O quanto de repertório você tem? É isso que interessa, cara. Importa quantas aulas você viu, quantos exercícios você fez ou não fez. Você aprendeu mesmo, sacou? É isso que importa. Então, eu acho que é muito mais proveitoso você ver 70% do conteúdo tendo aprendido 100% daquilo, irmão, do que cair dessa merda aqui, não tem nada que me põe medo. Pelo contrário, eu vou pôr medo na prova, é isso. Porque você fazer 100% do negócio, mas aprender pela metade, enfim, você vai com 50% de bagagem, enquanto o outro cara que viu menos coisa que você, que talvez fez menos coisa que você, ele vai com 70% de bagagem. Esse cara tá na sua frente. Eu acho muito difícil você ganhar desse cara na briga, sacou? Então faça o seguinte, seja esse cara, seja esse indivíduo, certo? É isso. É uma prosa, uma pequena reflexão, espero que tenha servido para vocês. Eu não consegui pegar todos os comentários, mas tem várias pessoas que mandam coisas como essa. Então, enfim, fica essa reflexão. Espero que ela seja proveitosa para você editar e construir como é que vai ser o seu ano de estudos. Valeu, até a próxima. Sapere Áudio.